Vocês conhecem a história do Herbert Jonathan, o rapaz que foi cobrador de ônibus, vendedor de suco de milho e hoje possui mais de 1 milhão de seguidores. Herbert Jonathan é um rapaz de apenas 35 anos que, mesmo com tão pouca idade, se tornou uma das maiores referências no meio digital. Hoje, ao total das suas mídias sociais, ele possui mais de 1 milhão de seguidores. Só que quem o acompanha não imagina a linda história que esse rapaz possui. O Herbert nasceu em uma cidade pequena do interior e ele cresceu na roça e desde criança já trabalhava, ajudava os pais e sempre foi um garoto esforçado, mas mesmo com tanto esforço, sempre viveu na extrema humildade. Mas ele nunca pensou baixo, sempre quis ter uma boa condição financeira, sempre imaginou se dando bem na vida. Só que as coisas pareciam tão impossível aos seus olhos, mas como a Bíblia diz, tudo é possível para aquele que crê. Então o Herbert foi para Macaé buscar uma condição melhor de vida. Ele começou a estudar um curso técnico, pois queria trabalhar em embarcação. E nesse curso fez vários amigos e foi um momento muito importante na sua vida. Mas, obviamente, ele enfrentou inúmeros desafios. Macaé era uma cidade totalmente diferente de onde ele veio. O Herbert era da roça, tudo pequeno, todo mundo conhece todo mundo. Aí ele foi para uma cidade gigante. Se ele fosse para a padaria, corria o risco de ficar perdido. E lá em Macaé, ele teve o seu primeiro emprego. Começou a trabalhar como cobrador de ônibus. Então ele estudava e trabalhava. Era difícil demais, mas ele não desanimou. E nesse curso que ele estava fazendo, acabou conhecendo um rapaz chamado Moisés Leal. E a amizade dos dois era como qualquer amizade de colégio. Trocavam ideia, tudo normal. Só que lá na frente, mal eles sabiam o quanto um seria importante para o outro. Pasmem, nesse meio tempo ele começou a trabalhar como faxineiro embarcado. Não era o que ele queria, mas era melhor do que trabalhar como cobrador de ônibus. Como cobrador ele ganhava cerca de R$500 e como faxineiro estava recebendo um pouco mais de um salário mínimo. Então o tempo foi passando, o Herbert formou, só que ele não conseguiu algo melhor na empresa. Com isso, resolveu voltar para a sua cidade natal, Guapimirim. E em sua cidade ele começou a trabalhar no Ceasa. Ceasa, para quem não sabe, é um dos maiores distribuidores de frutas e legumes do Brasil. Pois então, ele começou a plantar, vender, fazer frete e as coisas começaram a fluir. Tudo começou a prosperar novamente. E nessa ele comprou um terreno, começou a construir a sua casa, comprou um carro novo. E o incrível é que o Herbert nunca foi uma pessoa egoísta, egocêntrica, pois as coisas começaram a fluir e ele começou a ajudar os mais necessitados. Sempre que surgia a oportunidade, ele ajudava alguém. E vale ressaltar que nesse meio tempo ele também conheceu a sua esposa, a Jaqueline. E as coisas começaram a andar, começaram a vender bem. Só que algo muito triste aconteceu. O seu carro novo simplesmente foi roubado. Ele teve um prejuízo de praticamente R$15 mil. E obviamente isso foi muito triste para ele. Foi um prejuízo financeiro gigante. As coisas desandaram muito, mas mesmo assim ele não desistiu. O Herbert começou tudo do zero. Comprou um carrinho usado e tentou se auto-reerguer novamente. Só que dessa vez as coisas já estavam mais difíceis. Tanto que ele chegou a vender suco de milho. Dito isto, a sua esposa engravidou da linda Heloíse, mas a Heloíse veio com uma doença muito delicada e por conta disso, frequentemente ela precisava ir ao médico. Os remédios eram muito caros, consultas caras e nessa o Herbert começou a gastar muito. O financeiro estava sendo todo para manter a sua filha viva. Ele estava até pensando em desfazer de alguns patrimônios para gastar na saúde da filha. Mas parece que é nos momentos mais difíceis que Deus envia ajuda. Vocês lembram quando eu disse que ele conheceu um rapaz lá em Macaé chamado Moisés Leal? Pois é, o Moisés estava crescendo de uma forma absurda na internet. Então passou algumas dicas pro Herbert, deu uns conselhos, passou alguns segredos da internet e o Herbert começou a gravar. Começou a fazer uns vídeos contando a sua história, falando da sua vida, mostrando a sua realidade, aplicou as técnicas que o Moisés passou e as coisas começaram
começaram a andar, ele começou a crescer, ele conseguiu monetizar e a sua vida começou a mudar. 1.000 seguidores, 2.000, 5.000, 10.000, 50.000, 100.000 seguidores e não parou. Ele hoje é recrutador de live, ele produz conteúdo para todas as plataformas de vídeo. Ao total das suas mídias, ele possui simplesmente mais de 1 milhão de seguidores. Então ele conseguiu pagar as contas, aliviou em relação à sua filha, não precisou vender patrimônio, terminou a sua casa e uma das suas principais motivações até hoje é a sua filha. Já teve dia que ele chegou a postar 50 vídeos em um dia. E hoje, quem o pede ajuda para crescer, ele ajuda. Vale ressaltar que ele continua no Ceasa, se tornou um dos maiores vendedores e empreendedor da região. É um sucesso, mas a sua principal fonte de renda é os vídeos. Só para vocês terem uma ideia, ele tá de caminhonete, viaja, vive bem, vende bem. Seus vídeos são mega viralizados, milhões e milhões de views, likes, comentários todo mês. É respeitado onde chega, inúmeras pessoas o pedem dicas e ele passa. É inevitável que o Herbert é um abençoado por Deus. Deus abençoou muito esse homem e eu creio que tem muito mais para abençoar. Esse rapaz só tem a crescer. Ele é prova viva que tudo é possível para aquele que tem fé, aquele que tem força de vontade, aquele que bota a cara a tapa e não desiste. E reiterando também, por isso é muito bom ter amigos do lado. O Herbert é muito grato ao Moisés, pois o Moisés o ajudou muito. Enfim, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Curte e comentem o que você achou dessa história.